Olá, meu nome é Cícero Washington, estamos começando mais um vídeo e o assunto, mais uma vez, é sobre os custos dos recursos na AWS. Para fazer um vídeo um pouco mais elaborado, eu defini aqui uma aplicação e provavelmente esse vídeo vai ser dividido em mais partes, porque essa explicação aqui vai levar um tempo. Imaginem que eu tenho aqui uma aplicação web, então o usuário ele faz um acesso através do navegador. Esse acesso vai ser processado por uma função lambda, ou seja, o código que vai ser executado primeiro vai ser o código dessa lambda 1 aqui. Ele vai salvar um arquivo no S3, e aí vai ter um evento automático na AWS que toda vez que salvar um arquivo no S3, ele vai disparar uma segunda função lambda, um segundo componente de código, que vai salvar uma informação numa fila SQS. Né? A função lambda 2 vai pegar algumas informações do arquivo, né? Ela não vai simplesmente copiar o arquivo para o SQS. Ela vai pegar algumas informações no arquivo, fazer algum tratamento e jogar isso numa fila. Essa informação nessa fila vai ser consumida por uma terceira função lambda, que vai salvar essas informações num banco de dados para gerar uma API interna para as aplicações que eu uso dentro da minha empresa. Então esse banco de dados já não fica mais na AWS. E vai disparar também uma quarta função lambda. Essa função lambda vai gerar um log. Né? Então se em algum desses outros procedimentos acontecer algum erro, essa informação vai ser tratada aqui na função 4. Ou mesmo na hora de salvar no banco de dados, né, vai ser tratada aqui na função 4 e vai para um log. Vamos entender o que são cada um desses componentes aqui. Né? O acesso web, vamos começar por aqui. Existe um serviço da AWS chamado API Gateway, onde a gente consegue configurar isso. Uma função lambda, o que é uma função lambda? É um trecho de código geralmente usado para coisas pequenas, que usa containers por debaixo dos panos e você não precisa configurar nada. Você simplesmente coloca lá. Basicamente, você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do seu código e implantar que ele já está funcionando. Né? Obviamente que nos cenários mais específicos isso vai ser um pouco mais complexo, mas nos cenários simples, Ctrl+C, Ctrl+V, deploy. E o seu código já está funcionando. S3 é o serviço de armazenamento, né? Blob Storage é o serviço mais barato para armazenar arquivos na AWS. SQS é uma fila de informações. Qual é a grande sacada do SQS aqui nessa arquitetura? Né? Essa função lambda ela pode ter algum problema na hora de acionar esta função lambda. Então eu coloco um SQS no meio do caminho. Ele não vai acionar a função lambda, ele vai simplesmente acessar um endpoint e jogar essa informação lá. Essa informação vai ficar numa fila esperando para ser consumida pela outra função lambda. Qual a vantagem de usar um SQS? Essa função lambda ela simplesmente não sabe o que existe aqui. Ela simplesmente sabe que tem que jogar essa informação aqui num endpoint. E aqui, atualmente é uma função lambda, mas no futuro pode ser um container do EKS, ou pode ser uma instância do EC2. Né? Então eu posso trocar esse componente muito mais facilmente, eu só preciso saber quem é a interface. Né? E se eu tiver que trocar esse componente, eu não mexo em nada desse componente. Essa é a grande sacada do SQS e os serviços de fila de maneira geral, né? Eles fazem essa quebra, né? Esse desacoplamento entre os componentes. Aqui é um serviço interno, pode ser um banco de dados, uma API dentro da sua empresa, onde algumas dessas informações que estão sendo processadas aqui vão ser guardadas. E Lambda S3 a gente já viu para que serve. Vamos ver os custos disso aqui. Eu tenho isso aqui aberto, aqui nessa janela. Deixa-me só ver aqui. Os nove passos aqui, deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, né? Assim eu acho que fica legal. Os 9 passos daquela nossa arquitetura ali. O acesso web, primeira lambda, o S3, aí o evento que vai disparar a segunda lambda, o SQS, lambda 3, 4 e o S3 para os logs. Tudo isso aqui, no norte da Virgínia, rodando por um ano, vai consumir $163. E aí, o que eu quero mostrar é que vocês precisam entender como configurar cada um desses serviços para entender como eles impactam nos custos. E vocês também precisam entender que as regiões impactam bastante nos custos. Aqui é o API Gateway. Então, a gente vai ter 1 milhão de solicitações de 34K, 34 kilobytes de tamanho. Esse é o tamanho padrão. Então eu estou deixando do jeito que está aqui, mas eu pensei em um cenário até menor. Eu ia colocar aqui 1K, estou deixando o tamanho padrão. O API Gateway com 1 bilhão de solicitações HTTP
por mês sai por $1. Vamos aqui para o próximo. Função lambda. Aqui tem uma pegadinha que no final do vídeo eu vou explicar qual é o problema. A função lambda, ela tem um nível gratuito, ou seja, ela vai conseguir executar uma quantidade de requisições a custo zero, né, para o cliente da AWS, mas ela está limitada a 1 milhão de solicitações gratuitas por mês e 400 gigabytes de memória por mês, segundos de memória por mês. É uma nomenclatura um pouquinho complicada, já eu vou explicar aqui. Então, 1 milhão de solicitações, duração de cada solicitação, estou colocando aqui 350 milissegundos. Eu já fiz funções lambda bem menores do que essa, de 200 milissegundos, 160 milissegundos. Então, 350 é um valor que tem aqui razoavelmente confortável se a sua aplicação não for fazer nada muito grande, né? A ideia da função lambda é que ela execute pouca coisa mesmo. Ela está usando 256 MB de RAM. Lembrando que isso aqui, no final das contas, é um container. E um container com 256 MB de RAM é bem razoável. O menor valor é 128 e pode ir até 10 GB de RAM. A quantidade de armazenamento. A quantidade de armazenamento é o espaço em disco ocupado por esse container. Eu estou colocando aqui 512. Também é um valor confortável, pequeno, mas confortável para um container. E, teoricamente, você não vai salvar nada enquanto executa uma função lambda, a não ser que você salve no S3, como é o que a gente está fazendo aqui. Arquitetura x86, aí simultaneidade, a gente não vai configurar nada, nem lambda edge também a gente vai configurar nada. A gente vai usar a função lambda. E veja que o custo sai zero aqui. Só que aqui eu já gastei 1 milhão de requisições por mês, então, teoricamente, eu já acabei com a minha cota nessa primeira função lambda. E aí o grande problema é que eu tenho mais 3 funções lambda aqui, todas elas estão dando zero, né? Essa é uma pegadinha que você tem que ficar esperto, né? Já gastei minha cota mensal aqui, né, do nível gratuito. Aqui nós temos um S3. Esse S3 também tem uma pequena pegadinha aqui, que ele tem 1 GB de armazenamento por mês. Então ele vai acumular 1 GB, todo mês vai gerar mais 1 GB de informação. Mais uma vez, 1 milhão de solicitações, né, de put, ou seja, 1 milhão de vezes o arquivo vai ser copiado lá, um para cada solicitação. Isso também é uma coisa meio surreal, não é normal de acontecer. E cada arquivo que é salvo, eu estou colocando 2 leituras. Então, o arquivo é salvo uma vez e é lido 2 vezes, pelo menos. Eu estou fazendo isso para todos, então eu estou repetindo esses valores para todas as funções lambda. Não vamos usar o S3 Select, que é como se fosse uma função SQL para pesquisar dentro dos arquivos. Não, toda vez que acessar o arquivo, ele copia o arquivo inteiro e processa essas informações, abrindo o arquivo como num sistema operacional qualquer. E aí gera um valor de $5,82. Tudo isso se repete para os outros, né? Aqui é o evento. Lembra que eu disse que quando salvar o arquivo no bucket do S3, ele vai gerar um evento que vai disparar a segunda função lambda. Então, o evento é uma ação do Event Bridge, um serviço da AWS também. Está saindo aqui a $1 por mês. Eu estou colocando uma carga útil de 1K, porque o evento mesmo são só os metadados, né, do que gerou aquele disparo, né? E estou colocando aqui 1 milhão de eventos da mesma conta, né? Mesma conta. Se for de eventos de parceiros ou entre regiões, você paga um valor diferente. Mas aqui, como é tudo na mesma conta, vou clicar aqui no cancelar. Event Lambda eu já expliquei. SQS. Como é que funciona o SQS? 1 milhão de solicitações por mês. Não estou usando o FIFO, estou usando a fila padrão. FIFO é um pouquinho mais caro, ele garante a ordem das mensagens, né? Aqui os dados de entrada, as informações estão vindo da própria conta, né? Então eu não preciso me preocupar aqui com os dados de entrada. Poderia vir da internet, mas não é o caso. E nós temos aqui dados de saída. Eles estão indo para a mesma região, mas aqui eu não tenho a opção de escolher qual a região. Então, se não forem essas regiões aqui, né, eu coloco todas as outras, e por isso ele está caindo aqui todas as outras regiões. Estou usando o norte da Virgínia. SQS e o resto aqui eu já expliquei.
aqui nós temos uma pequena pegadinha. Eu já gastei meu nível gratuito aqui. E todas essas aqui estão caindo no nível gratuito ainda. Então eu tenho que configurá-las, começa aqui, né, na quinta etapa, para não incluir o nível gratuito. Por quê? Porque ele já está sendo consumido lá por outro. E aqui também. E aqui também. E ainda assim o valor ficou em $0. Por que isso aqui? O nível gratuito, ele é de 1 milhão de solicitações gratuitas por mês. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Ou 400 gigabytes de memória, de segundo de memória. Né? 400 mil gigabytes de segundo de memória. Também por mês. O que significa isso aqui? Se eu tenho um container rodando um segundo inteiro, né, usando 1 GB de memória, eu estou consumindo uma unidade dessa quantidade gratuita aqui. No meu caso, eu estou usando 256 megas, 1/4 de 1 GB, e estou rodando por 350 segundos, 1/3, pouco mais de 1/3 de 1 segundo. Então, aproximadamente 3 a 4 solicitações é que vai consumir uma dessas unidades. Então, baseado só nisso aqui, eu teria direito a aproximadamente 3 vezes esse valor, no mínimo 3 vezes esse valor, que daria 1.200.000 solicitações, baseado nas configurações que eu fiz. Mas está limitado a 1 milhão. Então, se eu passar de 1 milhão aqui, mesmo que eu continue dentro dessa faixa aqui, né, eu começo a pagar porque eu saí dessa faixa. Então por que está dando 0 lá? Porque se eu coloquei que o primeiro nível é gratuito, né, as outras todas tinham que entrar nessa conta aqui e começar a consumir. Está dando 0 porque com essa configuração que eu coloquei, vamos trocar aqui, Norte da Virgínia. Cada solicitação tem isso aqui por gigabyte por segundo. É um valor tão pequeno e acumulado, né? E aqui é a quantidade de processamento que eu pago. E aqui é a quantidade de solicitações que eu pago. Então, apesar de eu ter colocado lá para sair do nível gratuito, ainda assim o valor é tão pequeno que, né, mal chega a formar centavos de dólar. Então, por esse motivo, nós temos aqui os valores ainda bem abaixo do que não chega nem a formar 1 centavo. Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com as regiões, né? Eu vou trocar aqui, infelizmente não existe uma forma de trocar tudo de uma vez só. Deixa eu só confirmar aqui o valor, ó, $163. Vou trocar aqui tudo para São Paulo. Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar assim novamente para fazer uma surpresa, né? São Paulo. Todos eles. Infelizmente não tem como fazer a atualização de todos de uma vez só. Até porque cada recurso pode estar numa região diferente, né? Tem uma outra coisa que eu preciso explicar ainda sobre o S3, porque aqui ele está dando custos mensais como se fosse um custo fixo mensal, mas no S3 esses valores vão se acumular, então não é bem como a calculadora nos leva a interpretar essa informação. Ok, mudei tudo aqui para São Paulo. De $163, nós pulamos para $228. É por isso que a maioria das empresas usa o Norte da Virgínia como sendo o local para seus ambientes de desenvolvimento e homologação e deixa só os ambientes de produção em São Paulo. Até porque algumas informações precisam ficar no Brasil, elas não podem ser armazenadas fora do Brasil. E por questões de legislação não tem como fugir. Mas veja que o custo muda muito entre uma região e outra, né? E com isso eu concluo, só falar um pouquinho do S3. Ele está dando um custo mensal de $8,16. Faz sentido, é 1 GB, né, com essas requisições, com essa quantidade de requisições, leituras que a gente está fazendo aqui. Então faz sentido calcular dessa forma. Mas pense que no primeiro mês, ao fim do primeiro mês, você vai ter 1 GB e vai pagar esse valor. Ao fim do segundo mês, você vai ter 2 GB.
2 GB influencia muito pouco no preço. O que influencia mais acaba sendo a quantidade de acessos que você faz, né? Seja para salvar o arquivo, seja para consultar o arquivo. Isso não vai mudar, mas o valor de armazenamento muda. E esse valor de armazenamento, se a gente for consultar aqui, deixa eu me procurar aqui rapidinho. S3, definição de preço. Ó, Norte da Virgínia. Cada terabyte nos primeiros 50 terabytes, que é bem o nosso caso aqui, é 2,3 centavos de dólar por giga. Então, no primeiro mês, o que está impactando na sua conta é isso aqui, 2,3 centavos de dólar por giga. Como aqui eu estou acumulando 1 giga por mês, né? Então é esse exatamente o valor. Só que no fim do primeiro ano, você vai ter 12 gigas. Então isso aqui está multiplicado por 12. A calculadora não faz essa conta, né? Então é outra coisa que você tem que considerar. E para cada serviço tem esses pequenos detalhes que você precisa considerar. Então é muito importante vir aqui na documentação, né? aws.amazon.com, docs.aws.amazon.com e dar uma olhada em como é definido o preço de cada serviço. Porque a calculadora geralmente ela pensa ali como se fosse um mês só e multiplica por 12, e nem sempre é assim, né? A gente tem algumas coisas que se acumulam que ela não considera, entre outros detalhes. E com isso eu concluo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a fazer os planejamentos financeiros aí de tudo que vocês precisam para a AWS, e até o próximo.